Bom, pessoal, antes de conversar com vocês sobre síndrome de Horner, eu tenho que conversar também com vocês sobre alguns outros pares de nervos cranianos. Conversamos um pouco sobre o nervo oculomotor, que tem uma importância muito grande em relação ao controle da movimentação do globo ocular, da pupila e cristalino. A gente tem que conversar um pouquinho também com vocês sobre o nervo troclear, quarto par de nervo craniano, também no tronco encefálico, mais especificamente no mesencéfalo. Bom, pessoal, o nervo troclear ele tem uma importância bastante grande em relação principalmente à movimentação no plano horizontal, ou seja, alterações do nervo troclear, nesse gatinho, por exemplo, poderiam fazer com que esse gatinho apresentasse uma rotação do globo ocular. É relativamente incomum nós presenciarmos tal lesão, tá bom? As alterações mais comuns que nós temos em relação aos nervos associados à movimentação do globo ocular são as alterações principalmente do óculo motor, e aí as lesões do óculo motor podem gerar alterações em relação ao diâmetro pupilar e também em relação às possibilidades de estrabismo, tá bom? Lesão do óculo motor gera estrabismo lateral. Agora, em relação à avaliação do nervo trigêmeo, vocês vão ver que esse paciente vai aparecer para vocês em duas situações, falando um pouquinho do trigêmeo e também eu quero que vocês já olhem desde o começo a simetria de língua desse paciente. Eu quero que vocês vejam que ele tem uma pequena alteração nessa simetria e eu quero que vocês observem isso. Mas lembrem que o trigêmeo ele tem algumas porções maxilares, oftálmicas e mandibulares. Então vocês devem testar toda a porção de sensibilidade da face, tá bom? Ele tem uma importância grande em relação à sensibilidade facial do seu paciente. Então, além disso, é importante às vezes que vocês tampem o olhinho do paciente de vocês, porque é claro que se ele tem ele já sentiu e ele sabe que aquilo incomoda, ele pode desviar antes. Ele tem um reflexo de proteção. Então, testem a sensibilidade desse paciente, sensibilidade próximo do nariz, sensibilidade próximo de região maxilar, mandibular e próximo também dos olhinhos deste paciente. Em relação ao nervo abducente, a gente tem importância bastante grande na movimentação do globo ocular e as lesões do abducente elas podem estar correlacionadas com o estrabismo medial. Por quê? Porque ele puxa para a lateral. O sinergismo, lembrando do óculo motor, que puxa para a medial, e do abducente, que puxa para a lateral, faz com que você tenha uma centralidade do seu globo ocular. E aí nós temos a importância da avaliação neurológica da cabeça em várias direções possíveis. Lembrando que a gente falou logo no começo sobre o nistagmo fisiológico, que vai ser uma interação bastante importante entre o óculo motor, o troclear, o abducente e o vestíbulo coclear. Tudo bem? Quando vocês pensarem nessa avaliação neurológica, conhecida como movimento óculocefálico, nistagmo fisiológico, é bastante importante que vocês entendam que isso é um índice prognóstico muito importante para paciente com trauma crânioencefálico, tanto que está dentro da escala de Glasgow modificada. A gente tem uma escala de Glasgow que a gente trabalha, uma escala de Glasgow modificada para cães do Platt, e esse é um dos pontos mais importantes dessa escala. Então, se atentem bastante a esse tipo de movimento. Então, movimentação do globo ocular é uma associação do óculo motor, do abducente, do vestíbulo coclear e do troclear. Tudo bem? Alterações na movimentação do globo ocular durante a movimentação de cabeça também pode indicar alguma alteração nesses pares de nervos cranianos. Tudo bem? Outra avaliação bastante importante que vai fazer com que a gente consiga entrar agora na síndrome de Horner é a avaliação do nervo facial. Tudo bem? A avaliação do nervo facial ela é bastante importante
Dentro disso, principalmente relacionada à simetria de face, principalmente nesse gatinho aqui que a gente já mostrou anteriormente para vocês, e é importante que vocês entendam qual é a função principal do nervo facial, que é a movimentação de orelha, ou seja, se você tiver alteração, você pode ter ptose de orelha, movimentação de pálpebra e lábio, ou seja, inerva de uma maneira motora toda essa região. Ou seja, alterações de facial podem fazer com que você tenha ptose de orelha, ptose palpebral, ptose labial. Além de tudo, ele inerva também os ductos lacrimais e auxilia na produção lacrimal. Então é bastante importante que vocês observem a simetria facial. E lembrem que olho seco também pode estar associado às lesões de facial. Tanto pela questão da alteração da produção lacrimal, quanto porque aquele olho ele fica o tempo todo aberto. Pensem que o movimento de piscar também é um movimento importante para a lubrificação ocular. Se o seu paciente ele não pisca adequadamente, o olhinho dele fica aberto o tempo todo, é muito mais fácil daquele olhinho do seu paciente ressecar. Esse paciente, por exemplo, pessoal, ele tem assimetria de face, ele tem ptose palpebral, ele tem enoftalmia, ele tem também prolapso de terceira pálpebra. É um paciente que apresenta uma boa e velha conhecida como síndrome de Horner. Esse paciente, por sua vez, ele já apresenta alteração facial, mas o que a gente mais percebe, o que é, pessoal? É a alteração do diâmetro pupilar. Então, no próximo vídeo, ele vai ser basicamente dedicado a explicar a vocês a síndrome de Horner. Tudo bem? Uma alteração do tronco simpático e que vocês pegam muito mais associado à otopatia, otite. Tranquilo? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado.